Oi, gente, a gente vai começar mais uma live hoje sobre um assunto muito interessante, ainda mais nessa época de pandemia, falando sobre vírus e tal. Então, acho que microbiologia é um assunto muito importante dentro da veterinária, fora da veterinária. E muitos clínicos têm muita dificuldade não só na coleta das amostras destinadas a esse tipo de análise, mas também qual a análise deve ser empregada. E isso vai interferir diretamente na conduta clínica que o veterinário vai desenvolver, né, no animal. Então, por isso que a gente achou importante trazer esse assunto aqui para a live. As pessoas estão entrando e eu vou chamar o nosso convidado. Olá, Oi, Mari. boa Tudo noite, bom? tudo Boa bom? noite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje na live. Agradeço muito. Eu que agradeço muito o convite. Foi um prazer Ah, realmente poder passar um pouco de informação para vocês e que com certeza também auxilia o nosso trabalho no diagnóstico microbiológico, né? Passar essas informações uhum. para vocês também, além de ajudar, ajuda realmente todo mundo, vocês e a gente que trabalha com diagnóstico. Então tá certo. Eu vou começar a live como a gente sempre começa, que é apresentando os nossos palestrantes. Então, o Mário ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele também fez mestrado e fez residência multiprofissional na área de diagnóstico microbiológico. Atualmente ele faz doutorado no programa de pós-graduação em diagnóstico bucal da Faculdade de Odontologia da USP. E é isso. Pode começar, Mário. Ah, obrigado pela apresentação, Agatha. É isso daí. Eu hoje estou na pós na USP, né? Também trabalhando com a microbiota dos animais e de pessoas também. E também realizo o meu serviço de diagnóstico microbiológico no Laboratório Gênesis. Eu não perguntei, mas estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá. Pra mim o Tá, né? áudio tá bom. Maravilha, então. Daqui a pouco eu estou falando aqui sozinho, aqui, igual um doido, e ninguém está me ouvindo. Então vamos lá. É, Sim. eu sempre me deparo muito no meu dia a dia, assim, muitos colegas mesmo, assim, clínicos principalmente, se perguntam qual a importância do exame, do diagnóstico microbiológico, né? Eu costumo dizer que, assim, além de tudo, a primeira peça muito importante é que você agrega valor ao teu diagnóstico, ao teu tratamento, né? Ao que você vai passar para o tutor. Você deixa de simplesmente falar para ele assim: ah, o teu paciente tem uma infecção urinária, o teu cão está com uma otite causada por fungos associada a bactérias, o teu cão tem um quadro infeccioso respiratório. Você dá um passo. Tranquilo. A gente estava falando sobre a importância do exame microbiológico, né? Isso. Que agrega muito valor. Exato. Que você vai agregar valor ao teu serviço. O clínico agrega muito valor. Você deixa de simplesmente falar que o paciente tem uma infecção e você pode dizer para ele, seu paciente tem uma infecção urinária causada por uma Pseudomonas aeruginosa resistente às fluoquinolonas e só tem sensibilidade à micacina. Você Uhum. passa um diagnóstico mais completo, isso passa uma imagem muito diferente do teu trabalho para o tutor. Uhum. E essa já é uma grande vantagem de você utilizar o diagnóstico microbiológico, assim como outros exames de auxílio no diagnóstico na clínica, né? Esse Uhum. já é o primeiro passo, assim, para as pessoas sentirem confortáveis e pedirem mais esse tipo de exame. A segunda parte entra principalmente no que a gente sempre fala da participação do médico veterinário na saúde pública, da importância Uhum. né, na prevenção, na diminuição da velocidade de surgimento e multiplicação de micro-organismos multiresistentes, Sim. que vão acarretar não só em distúrbios e prejuízos, principalmente para o tratamento dos animais, né, no futuro, como Uhum. também para as pessoas. Nós compartilhamos esses micro-organismos e nós não sabemos se no futuro a gente vai ter alguma infecção e se ela vai ser Uhum. multiresistente ou não. Então, se a gente pode prevenir, diminuir a velocidade de aparecimento desses mecanismos de resistência, desses micro-organismos, a gente pode fazer isso com o auxílio da cultura e antibiograma, sempre selecionando o antimicrobiano mais apropriado para aquela situação, evitando sempre o Uhum. empirismo, né?
E justamente para que, quando seja inevitável que se realize um tratamento, uma antibiótico-terapia empírica, você tenha sucesso. São casos mais graves, alguns pacientes chegam em casos mais graves e não tem como esperar realmente um laudo de microbiologia. E nessas Uhum. situações, se todo mundo fizer esse controle legal, o surgimento de bactérias multiresistentes for mais lento, forem poucas que estiverem circulantes, o teu sucesso no empirismo vai ser muito maior. E isso Uhum. também agrega muito valor ao teu serviço, né? Porque também não é Sim, legal verdade. você sempre iniciar um tratamento empírico com antibiótico terapia e não ter sucesso. Só ter sucesso Uhum. depois de muito tempo, depois que você tiver um laudo microbiológico em mãos. O tutor fica Uhum. naquela, né? Poxa, o cara ficou trocando de remédio, o Sim, veterinário me fez gastar mais dinheiro com remédio. Isso eleva muito custo também. sim, Assim como nas verdade. internações também, né? As próprias Uhum. clínicas, os hospitais têm gastos também com internação com o paciente que fica por muito tempo internado lá. Então, Uhum. essas seriam assim as principais vantagens, é você agregar esse valor ao o teu diagnóstico na clínica, né, se Uhum. direcionando muito bem, tanto com o micro-organismo principalmente com o teu tratamento, o tutor vai ficar feliz e você vai estar contribuindo também para a saúde pública. Então, essas Verdade. são é a mensagem assim principal que eu sempre tento passar para as pessoas e principalmente para colegas que muitas vezes falam, né, para que fazer o exame microbiológico, né? Sempre Aham. utilizo esse antimicrobiano aqui e funciona, mas não é bem assim, né? A gente pode pagar a conta lá na frente por isso. Com certeza. Você pode falar um pouquinho, que eu acho que muitos clínicos têm muitas dúvidas em relação à coleta, Sim. acondicionamento e o transporte dessas amostras. Você pode falar um pouquinho sobre isso para Perfeito, gente? perfeito. E essa é realmente assim, tanto é uma dúvida como da maioria das pessoas, né, como também Uhum. é um dos maiores problemas para quem faz o diagnóstico, sem dúvida. Sim. É, a começar assim, de uma coisa bem banal, é você identificar bem a amostra, sabe? Se você tem Uhum. um frasco com líquido, identifique que seja urina, esteja bem característica, escreva lá, urina, o método de coleta que você utilizou, se foi cisto sem Muito tese, importante. foi a sondagem, isso é muito importante. O horário da Uhum. coleta é muito importante. Se é um líquido cavitário, identifica de onde é, como foi coletado. Suave, não adianta mandar só o suave dentro do meio de Sturt, para a gente não tem como adivinhar de onde era. Então, sempre é Uhum. bom identificar suave de orelha, lado direito, lado esquerdo, suave de Sim. lesão ulcerada em dorso, suave Uhum. nasal, então, isso é muito importante. Identificação da amostra. Então, identifica lá o tipo de amostra, o nome do veterinário, o nome do paciente. Isso já vai auxiliar muito o nosso diagnóstico e o direcionamento, Sim. até porque a gente também utiliza meios específicos para amostras específicas. Então, isso adianta Uhum. o diagnóstico, adianta o laudo, adianta muito o trabalho de todo mundo. Sim. Eu costumo sempre dizer que assim, uma amostra ruim pode gerar um laudo ruim. E uma amostra Sim. de boa qualidade vai ter um resultado de boa qualidade também. Tudo começa por Uhum. aí. Então, É, essa é uma das principais falhas que eu vejo assim sim. quanto às amostras. É E acondicionamento também, porque eu vejo que o muita gente já acondicionamento, joga isso. Sim, direto para geladeira. é basicamente assim, as principais falhas mesmo que a gente vê e são as principais Uhum. dúvidas das pessoas. Sobre acondicionamento de líquidos, urina, por exemplo. Se Uhum. você não pode enviar ao laboratório em menos de 2 horas, por exemplo, após a coleta, você tem que Uhum. manter em refrigeração, sim. Até no máximo 24 horas. Isso é o que eu preconizado em alguns manuais. Depois o pessoal, até se Uhum. quiser me pedir, eu passo alguns manuais para o pessoal. Isso pode variar de alguns laboratórios, esses manuais, Uhum. mas a urina é meio que padronizado. Após 24 horas costuma ser um critério de rejeição. Sim. 24 horas entre a coleta e o processamento, costuma ser um critério de Uhum. rejeição. Após esse tempo, se for necessário, não tiver como processar, de repente o paciente já veio a óbito, mas você quer um diagnóstico, é importante que no laudo tenha essa observação, que tenha Uhum. sido concordado, de concordância entre o veterinário e o laboratório de microbiologia, que a amostra era uma amostra que seria rejeitada, mas Uhum. que aceitaram fazer o exame mesmo assim. Então, após Uhum. 24 horas, a urina não é mais aceita. Em algumas situações, você não pode refrigerar. Se for passar de 2 horas, você não pode, então, refrigeração até 24 horas, até que seja transportado ao laboratório. Se você não tem como refrigerar, você está lá no meio do mato, você é coletado, de repente, a amostra de um bovino ou de um equino, existem alguns conservantes, né? Como o ácido bórico, Uhum. por exemplo, que eles costumam Uhum. manter até 48 horas aí,
a contagem microbiana fidedigna. Mas eu não recomendo Uhum. muito. Se você sempre enviar a amostra o mais rápido possível para o laboratório. A Uhum. questão de swab, sim, até 30 minutos você tem acesso ao laboratório de microbiologia. Ou se você pode semear na hora dentro do teu hospital, dentro da tua clínica, algumas clínicas têm um espaço para isso, né? Então fazem a coleta e colocam nas placas ali e enviam as placas para o laboratório, depende do Uhum. protocolo, algumas clínicas fazem isso. Se você não pode enviar em até 30 minutos assim ao laboratório, é recomendado que você coloque o swab naquele meio de transporte, geralmente é o meio de Stuart. Ali ele fica Uhum. bem, as amostras costumam ficar até com a carga microbiana entre 6 e 8 horas, bem ali naquele meio de cultura, fora da geladeira, até 8 horas assim. Após isso, eu até recomendo que coloque na geladeira também esse suave, para que seja enviado ao laboratório, de preferência também em menos de 24 horas. Alguns Uhum. líquidos cavitários, a quantidade é muito pouca. Então, eu Uhum. recomendo muitas vezes que o clínico, ou de repente acontece em alguma cirurgia, você colete e coloque diretamente em um frasco de hemocultura. Então, você pede o frasco para o laboratório, se você não tiver, a gente vai disponibilizar isso para vocês, e você já joga aquele líquido direto no frasco, já vai adiantar o diagnóstico, vai evitar o surgimento de alguns contaminantes, ou que o agente infeccioso possa ficar inviabilizado também, que é também Uhum. uma falha aí na coleta e transporte das amostras. Alguns Entendi. líquidos, dependendo dos líquidos, se estiver em grande quantidade, você pode deixar eles refrigerados, pode ser dentro de uma seringa mesmo, Uhum. até que seja enviado ao laboratório, mas o mais rápido possível sempre, isso que eu digo, o mais rápido possível sempre, em menos de 24 horas, de preferência. Beleza. Tem algumas outras amostras, eu não sei se depois está na pergunta das pessoas ou se eu já posso falar Ah, tem muitas. também. A gente tem É, bastante pergunta. Tem muita pergunta. E eu acho depois eu que falo da tua. Diga. as perguntas são bem direcionadas, assim, são assuntos bem específicos. Aí eu acho que fica até mais fácil para você falar do que um geralzão, Perfeito. né? Eu vi que tem Tá bom? coleta sobre hematófito, sobre amostra cutânea, respiratória, então posso falar depois. Beleza, Isso. tranquilo. Mas esses são os É, principais problemas, quanto ao transporte. Transporte também refrigerado. Refrigerado, quando eu falo refrigerado, é entre 2 e 8 graus Celsius. Nunca congelar a amostra de microbiologia. Isso é muito sim. importante. E uma outra coisa muito importante também, não utilizar formol. Não pode Hum, também, fragmento cutâneo uhum, principalmente. Acontece essa falha, né? O pessoal às vezes sim. vai mandar para patologia também e acha que pode fazer microbiologia. Não. Tem que ser uma solução Uhum, fisiológica só e sem só formol. solução. Isso aí. Entendi. Beleza. É, após isso, né? Após a gente ter levado nossa amostra direcionada para o diagnóstico microbiológico, tem um grande problema também na interpretação desses resultados, né? Tem Então, sim, com queria que você certeza. falasse um pouco sobre o que esperar e como interpretar esses resultados laboratoriais. Pois é. O que esperar, né? O sonho é que seja sensível a tudo, né? Infelizmente, Uhum, nem sempre isso é possível. A gente se depara com alguns micro-organismos multiresistentes, resistentes a diversas classes de antimicrobianos, alguns por resistência intrínseca mesmo, em caso de Pseudomonas aeruginosa, os enterococos, que naturalmente já são sensíveis a poucos antibióticos. Mas uhum, mesmo que você tenha sensibilidade a diversas classes, pouca resistência, você tem que ter muito critério na tua escolha. Aí entra a parte do estudo mesmo, do clínico querer uhum, se interessar pelo conhecer os antimicrobianos, saber a biodisponibilidade dele nos sítios de uhum, importância, como ele vai atuar na urina, como ele vai atuar num abscesso, como ele uhum, vai atuar no sistema nervoso central. Isso é muito importante. Como ele vai ser excretado, quais são os efeitos adversos, quais são os efeitos em algumas espécies, em certas idades de animais, numa gestante. Então, isso é muito importante para a escolha. Então, mesmo que seja sensível a tudo, você não pode escolher qualquer um daquele. Você tem que agir com muito uhum, critério. Então, se você não tem esse conhecimento ainda, aí entra a importância de você ter um contato direto e do dia a dia mesmo com o teu microbiologista, uhum. dele te ajudar na escolha desse antimicrobiano. Porque às vezes não adianta nada a gente ter uma bactéria ali tão sensível, sensível a diversas classes, e você escolher, de repente, um de última escolha, um meropenem, de repente, Uhum. imipenem, cefalosporina de terceira geração, sem a menor necessidade. Daí amanhã aquela bactéria vai estar super resistente, e o que foi para você tranquilo, para outro pode ser um óbito, pode ser um caso irreversível.
Então, é uma questão para se interpretar e uma dificuldade que pode surgir no antibiograma. Mas também não é desespero se você tiver bastante resistência. Tem algumas soluções, algumas saídas. Daí também você conversar com o teu microbiologista. Algumas drogas, mesmo sendo resistente, como eu acabei de falar aqui, dependendo da biodisponibilidade dela no sítio de ação e dependendo do micro-organismo, mesmo tendo resistência no exame in vitro, no antibiograma, na placa, ou no exame de MIC, ela pode ter sucesso no tratamento no animal. Então, conversando com o microbiologista, ele vai te passar qual seria ali a solução mais plausível para aquela situação e vai valer a tentativa, sim, com certeza. Então, as interpretações são basicamente, não é nem digo interpretação, é você compartilhar conhecimento mesmo e o estudo, conhecimento sobre os antibióticos principalmente. Porque basicamente ler o exame ali não tem tanto erro, né? Ela vai estar lá resistente, sensível ou intermediário, né? Sensível aumentando a exposição, como foi preconizado hoje. Então, é esse bate-papo com o microbiologista e isso vai te ajudar muito na interpretação dos laudos aí. É verdade. Eu vou passar para as perguntas, que são muitas Tá bem. perguntas, e aí a gente vai entrar Beleza. nessa discussão de diagnóstico de Perfeito. antibiótico, antifúngico e tudo mais. A primeira pergunta foi do Marcelo Iqueda. Ele perguntou, ele falou, poderia falar um pouco sobre MIC? Muitos clínicos Legal. solicitam sem saber como interpretar. Exato. Então, foi bom que já até continua no que a gente estava falando aqui, da interpretação dos laudos, né? O exame de MIC, basicamente a diferença dele para um antibiograma de disco de fusão, né, que é aquele que forma os halos, ele vai te classificar o microorganismo como resistente, sensível ou intermediário, de acordo com a concentração inibitória mínima suficiente para inibir o crescimento do microorganismo. Então ele vai falar, ó, 0,5 microgramas por ml de amoxicilina é o suficiente para inibir essa cepa de Escherichia coli, por exemplo. E a dificuldade de interpretação pode estar justamente aí. Porque as pessoas podem querer interpretar o MIC, de repente ele dá sensível a tudo. Deu sensível a tudo e vão escolher o antimicrobiano que tiver a menor concentração. Por exemplo, gentamicina deu 0,5 microgramas por ml para eliminar uma cepa de Staphylococcus aureus. E a ampicilina deu que elimina com 2 microgramas por ml, essa mesma cepa de Staphylococcus aureus. A pessoa pode querer escolher a gentamicina por pensar assim, ela está pedindo uma menor concentração de fármaco para eu poder eliminar esse microorganismo. Mas não é bem assim. Daí entra a mesma dificuldade de interpretação que eu disse que da discodifusão. É você conhecer o antibiótico. A gente sabe que a gentamicina, por exemplo, para um paciente que já é nefropata, ela vai ser extremamente prejudicial. Enquanto a amoxicilina, mesmo sendo em uma concentração maior, ela tem efeitos adversos e prejudiciais para o paciente muito menor. Então, a amoxicilina seria uma escolha melhor. Então, é questão de você conhecer também o antimicrobiano, onde ele age, como ele é excretado, e os efeitos que ele causa no paciente, para escolher corretamente o antibiótico. E cai no mesmo caso também, se você tem um sensível, você pode ter uma sensibilidade com uma concentração abaixo daqueles fármacos do mercado. Então você pode manipular uma concentração abaixo, também mandar manipular, e você vai estar exigindo no animal uma dose mais baixa daquele antimicrobiano e vai estar ajudando também na preservação, diminuindo a velocidade de surgimento dessas cepas multiresistentes, né? Tem alguém que perguntou, uma bactéria multiresistente no antibiograma pode apresentar um outro tipo de perfil no MIC? Eu posso extrapolar antibiograma para mamíferos, répteis, aves igualmente? Alguém perguntou, mas eu não consigo saber o nome. Não, tranquilo. A gente possui órgãos que regulamentam esses parâmetros, né, para a gente classificar como sensível, intermediário ou resistente. Então, ele divide muitas vezes por espécies: cães, gatos, bovinos, equinos, suínos. Infelizmente, eles não têm parâmetros para animais silvestres, por exemplo, ainda, e nem para aves. Então, acaba sendo meio que empírica essa nossa interpretação quanto aos antimicrobianos para essas espécies como aves e répteis, né? E ela falou que a bactéria multiresistente pode apresentar Exatamente. Então,
É uma indicação até para você fazer o MIC na situação de uma bactéria multiresistente. Essa é a minha indicação, aliás. Vou até explicar depois por quê, mas é a minha indicação, porque embora você possa ter possa apresentar como resistentes, se você tiver um antimicrobiano na faixa de resistência, exatamente ali em cima, a gente pode aumentar um pouquinho a dose dele, por exemplo, e ter sucesso no tratamento do animal. Por isso que é legal a gente ter o dado do MIC, né? Numa discodifusão deu tudo resistente, mas a gente viu que na concentração inibitória mínima ele ficou bem no limite, vale a pena a gente tentar ele, por exemplo, então, no tratamento do animal e possivelmente a gente vai ter sucesso. De repente a gente aumenta um pouco o tempo de tratamento, aumenta um pouquinho a dose e provavelmente vai ter sucesso. Então, por isso que eu digo que assim, o MIC, hoje, né, atualmente, ele ainda é um exame que tem um maior custo em relação à cultura antibiograma convencional de discodifusão. Tem um mic também, que são com fitinhas em placa, mas também ainda é muito caro. Então, o custo-benefício hoje ainda de você fazer a cultura antibiograma convencional frente ao mic é melhor. Então, eu recomendo que vocês ainda façam assim, sabe? Bem no caso do aparecimento de alguma cepa multiresistente, principalmente, aí sim eu indico que você faça o mic. Em pacientes, por exemplo, que têm infecções crônicas também, eu recomendo, que daí é legal a gente ver se tem algum antimicro, mesmo que não seja multiresistente. Mas a gente vê uma concentração mínima ali, né, para agredir ele o mínimo possível e também para que aquela bactéria não se torne resistente no futuro a muitas classes. Então, eu recomendo nessas situações, pelo custo-benefício principalmente, por enquanto. Mas acredito que no futuro, daqui não muito tempo, toda a nossa cultura antibiograma vai ser com resultado com a concentração inibitória mínima. Daí vai exigir muito estudo realmente de todo mundo. Perfeito. Agora a gente tem uma outra pergunta da Gabriele Stefanini. Como está a adaptação dos laboratórios com os equipamentos de automação para a identificação de bactérias e seu antibiograma? Já é uma realidade nos laboratórios clínicos? Legal. Bom que as perguntas já vão se complementando todas. Já é uma realidade, sim. Já é uma realidade, com certeza. Nós temos já equipamentos semiautomáticos e automáticos e já tem laboratórios que utilizam ele, laboratórios veterinários, que a cultura tem que fazer normalmente, de placas, né, na estufa, mas depois disso o equipamento faz a identificação do micro-organismo, ele tem automatizado os testes fenotípicos, né, oxidativos, e ele também já te passa o perfil de sensibilidade e resistência com o resultado de MIC, concentração inibitória mínima. Tem alguns equipamentos disponíveis no mercado, e eu acho que, assim, principalmente quem está entrando agora no mercado do diagnóstico microbiológico tem que pensar muito nisso, né? Porque é uma realidade, como já é uma realidade, a tendência é que daqui para frente seja tudo assim, automatizado e com um MIC, né? Depois, se alguém quiser também, eu só não vou falar nome de equipamento, marca aqui, para a gente não tomar o processo. Não, ninguém tá depois, te pagando. mas depois, se quiserem me perguntar, eu falo no privado aqui. Mas o pessoal está se automatizando principalmente com relação a isso. A minha prática é com diagnóstico de fungos e bactérias, né? Então eu fico mais ligado nisso. E já tem colegas, com certeza, que já estão fazendo já estão automatizada essa parte. E outros equipamentos, assim, que não deixa de ser tecnologia, né, para a gente, principalmente a PCR também já está aí para alguns micro-organismos. Não deixa de ser tecnologia, novas ferramentas que a gente está utilizando aí. E um dos pontos principais também que vai acabar, de repente, com essa técnica puramente manual, né, que é que a gente, basicamente, o que a gente costuma fazer hoje, é o tempo também de diagnóstico, né, que é muito mais rápido no equipamento, que você ganha em 1 ou 2 dias, assim, para o clínico isso é muito, para o paciente isso pode ser muito. Então, essa é uma grande vantagem também da automatização dos diagnósticos. Infelizmente, os equipamentos ainda são muito caros, e o pessoal também, os clínicos, têm que pedir mais os exames para que todo mundo se sinta seguro com o investimento e com a oferta do serviço mesmo. E com relação também, ela perguntou da implementação, um outro obstáculo que pode existir é a falta de mão de obra também. Pessoas para trabalhar com o diagnóstico microbiológico, né? São pouquíssimas pessoas que hoje entram no curso de medicina veterinária e saem dispostos a trabalhar com o diagnóstico microbiológico. A maioria dos especialistas, de quem domina técnicas assim, de PCR,
ou de cultivo de fungo, identificação de fungos e bactérias, geralmente são pessoas que trabalham em laboratórios, com pesquisa, ou querem seguir carreira acadêmica, né? E poucas vão se dedicar ao diagnóstico microbiológico na rede privada, oferecer esse serviço para as pessoas em geral, né? Essa pode ser um grande empecilho. Então, pode ser que seja uma grande área também para as pessoas se especializarem, né? Principalmente os alunos, Sim, quem é está se verdade. formando agora aí. Eu vou pedir para alguém mandar uma mensagem para sair essa mensagem grandona que tá tapando o rosto do Mário todo. Se alguém puder Dá um mandar oi. uma mensagem pequena, assim, um oizinho, só para sair essa mensagem grande que já foi respondida. A terceira pergunta. Acho que você já respondeu. Qual é o tempo médio Ah, viável para uma amostra de urina até ela ser direcionada para É, análise, né? então, como eu disse, no máximo 24 horas, em refrigeração, sempre refrigerado. Vedar bem o Uhum. frasco também, esse frasco costuma muitas das vezes chegar vazando, isso também é mais um critério de descarte de amostra, da gente eliminar. Então, vedar bem o frasco até 24 horas em refrigeração. Se você puder levar em menos de 2 horas, você pode levar. Mas por que isso, né? Alguns micro-organismos, alguns contaminantes, por exemplo, eles podem se multiplicar mais do que a gente deseja, vai ter Uhum. alteração de contagem, e alguns outros micro-organismos também, com o passar dessas horas, ficam inviáveis, principalmente Pseudomonas e Enterococcus. Tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Então, refrigeração, até 24 horas tem que estar lá no cultivo. Beleza. Isso daqui é uma pergunta que sempre me fazem, porque eu trabalho na parte de patologia clínica, e aí a Sim, gente vê a bactéria lá na amostra, na sedimentoscopia, sim, sim, sim. e aí mandam essa mesma urina mandam para a cultura, e às vezes a cultura dá negativo. O que pode acontecer nesses casos, por exemplo? Ah, entendi, entendi. Muitas das vezes o paciente está em tratamento, né? Uhum, Nem sempre a gente recebe também, esse é mais um dado importante para estar na requisição, se o seu animal estava em tratamento, há quantos dias ele estava, se no uhum, momento da coleta ele estava em tratamento e qual antibiótico ele estava utilizando. Porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, estava usando antibiótico, mas não está melhorando, não estou vendo melhora clínica nenhuma no animal, então mandei urina, vai crescer. Nem sempre é assim. Muitas vezes aquele antimicrobiano se encaixa, por exemplo, na faixa de intermediário. Vai vir no laudo para você como intermediário. Esses antimicrobianos, muitas das vezes, não geram melhora clínica do paciente, ele fica estagnado. Porém, aquela uhum, concentração de antimicrobiano in vitro na placa, sendo eliminada pela urina mesmo, é o suficiente para inibir o crescimento dele nas placas. Então, pode acontecer isso que você acabou de falar. Esse paciente vai sim, estar com EAS alto, vai estar com leucócito alto, característico de uma infecção, mas pode uhum, ter uma cultura negativa. Esse é um dos fatores. Outros fatores também. Durante a coleta, excesso de substâncias antissépticas também, durante a coleta, pode prejudicar. Pode não parecer nada, né? Vai falar, tá só na superfície e eu estou coletando a urina. Pode não parecer nada, mas também aquele resquício de uma solução de clorexidina, de iodo, pode ser o suficiente também para que na cultura você tenha um resultado negativo, nesse caso, um falso negativo. Outra entendi. situação também, algum micro-organismo fastidioso, de difícil cultivo, possa estar envolvido nesse caso. De repente, um actinomiceto, no caso, pode ser uma micobactéria, nocardia, actinomyces, algum streptococcus, pode ser de difícil crescimento, difícil cultura. São algumas Uhum, situações. Daí, o que fazer nessas situações? A gente tem que uhum, descobrir, começar a investigar, desde lá de cima, de onde a gente começou, está usando antibiótico ou não? Se estiver usando, então, vamos esperar 7, 10 dias para fazer uma uhum, coleta e daí a gente provavelmente vai ter o resultado positivo. Tá uhum, bem? Se não for isso também, tem outras falhas que a gente possa ter. Pode ser dentro do laboratório também. Pode ter uhum. alguma falha no meu meio de cultura, com pH alterado, por exemplo. E é questão da gente investigar a causa disso mesmo. Ou fazer a coleta novamente, de repente foi esse excesso de substâncias antissépticas. Ou também Uhum. possa ser esse micro-organismo fastidioso. Daí cabe ao laboratório utilizar meios enriquecidos para o isolamento. Mas dá para a gente descobrir, e não é o fim do mundo se isso acontecer, não, e é super normal de acontecer. Acontece sempre, Aham. todo dia isso vai Sim, acontecer.
Muita gente vai É, perguntando, aí a gente fala, aí fica, isso. você viu mesmo a bactéria? Sim, sim. E Eu pode vi. acontecer, e pode, não, com certeza. E tem isso também, pode ter falha em todos os Sim. lugares, né? Pode ser Uhum. que artefatos na lâmina, Ou alguma às vezes sujidade. é do próprio outro Exatamente. laboratório. Pode Uhum. acontecer qualquer tipo de situação. Não pode reutilizar a lâmina, por exemplo. Já, então, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Mas tem esse tipo de situação e acontece ao contrário também, de estar com um Uhum. EAS, de ninguém ver nada, Normalzão. Uhum. e ter crescimento microbiano. Daí teve, Sim, geralmente, quando é esse caso, as pessoas não reclamam muito. Mas isso entendi. acontece também, e às Uhum. vezes o animal. Só que é ruim porque muitas vezes você estabelece um protocolo de antimicrobiano desnecessariamente ao paciente, né? Isso acontece Uhum. porque você pode, por exemplo, ter tido uma coleta super suja, né? Uhum. E realmente crescerão contaminantes. Não necessariamente os contaminantes vão crescer de diversas espécies, diversos gêneros, pouquinhos. Pode ser que cresça algo puro Uhum. e em uma contagem que seja considerada uma infecção e você vai tratar aquele animal sem ter necessidade, né? Geralmente os Uhum. contaminantes até a gente desconfia já de alguns, quando a gente vê alguns do gênero, principalmente do gênero bacilos, micrococos, alguns estafilococos coagulase negativo a gente já desconfia que seja alguma contaminação. E isso é importante também. Então, quando você vir algum micro-organismo desses que você nunca leu, de repente, sobre, nunca viu nenhum trabalho, desconfie que possa ser um contaminante e entre em contato com a microbiologia para discutir esse caso também, para você não fazer esse tratamento desnecessariamente, né? Isso é muito Beleza. importante. Não falaram nada. Ninguém mandou uma mensagem para sair essa mensagem grande. O pessoal tá ouvindo a gente? Pessoal, se tá ouvindo, manda um joinha para eu saber que vocês estão ouvindo. Ou não Tá sei bem se no seu. travou. Será que travou? Não sei. Só eu e você conversando aqui. Sim, ninguém tá mandando nada. Vou esperar um pouquinho. Mas eu acho que deve ter Não, acho que tá, travado, que não sei. eu tô vendo, não sei. Porque ali tá 109 pessoas Sim, assistindo. sim. Então, acho que tá rolando. Só deve ter travado essa parte dos É. comentáriozinhos, talvez. Mas senão também fica gravada, depois o pessoal vê. O pessoal vê no YouTube. É. Não tem problema. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta que é bem Vamos. interessante. Bora. Supondo que um animal Hum, faz uso prolongado de determinado antibiótico, que tem demonstrado ineficácia, e aí não sim. foi realizado um antibiograma antes de iniciar o tratamento. Nesses casos, o que é recomendado se fazer? Não, então ele já estava utilizando antes de um antibiótico, né? Antes de fazer o antibiograma, foi o que eu falei. Tem que ver também que o clínico às vezes é muito ansioso, né? Ele quer que o paciente Aham, fique bem assim, e não é nem o clínico, muitas vezes também tem um tutor pressionando, é pressão de tudo quanto é lado, aquela internação lotada, ele quer que o paciente fique bem logo, e não quer esperar. Então ele quer trocar de antibiótico toda hora. Então tem que levar isso em aham, consideração também. A gente tem que esperar o protocolo direitinho para realmente ver se vai ter melhora ou não. Não está tendo melhora, manda a amostra para o diagnóstico, principalmente, geralmente nesse caso, se não está tendo melhora e você já estabeleceu o tratamento, aquele paciente já está ali há bastante tempo mal, né? Então, manda essa aham, amostra para a cultura. Se você tiver um resultado positivo, você leva ele em consideração. Daí você vê para qual antimicrobiano você vai mudar. Porém, se você tiver um resultado negativo, você pode estar tendo um falso negativo por conta daquela situação que eu disse lá atrás. Às vezes, aquele aham, antimicrobiano não está sendo suficiente para dar uma melhora clínica para o paciente, mas está sendo suficiente para inibir o crescimento dele no meio de cultura. Então, daí você vai ter que aham. parar o tratamento, esperar aí uma semaninha, 10 dias, faz nova coleta e manda essa amostra para o laboratório. Se for muito crítico, esse caso eu até entendo. Muito tempo se passou durante toda essa história que a gente contou, né? Desde quando o Aham. paciente estava doente, começou o tratamento empírico, falhou, mandou para a cultura, teve um resultado, vai demorar muito, daí você pode mudar também no empirismo, se ele estiver muito mal. Daí, de qualquer forma, conversa com o teu microbiologista para vocês verem a melhor classe, né? Porque muitas vezes as pessoas mudam antibiótico de mesma classe, de composição idêntica praticamente, por falta Sim, aí desse não. estudo de conhecimento mesmo e não adianta nada. Então, Aham, o empirismo também tem que ser muito baseado nisso, no sítio de aham, ação, no possível agente envolvido. De repente, uma lâmina pode auxiliar muito nesse caso, uma lâmina de gram. Pelo menos você classificando como coco ou bastonete, gram positivo ou sim. negativo, isso é muito importante nesses casos extremos
as emergências mesmo, urgências de empirismo que a gente tem que entrar com antibiótico. Beleza. Recebi uma mensagem aqui dos meninos que tá travado a parte do bate-papo e tem O gente querendo bate-papo. mandar gente querendo mandar pergunta. Eu vou sair e aí a gente Pode volta ser. de novo, tá bom? Beleza, tá bom. Pera aí rapidinho, gente. Vamos ao normal. Agora voltamos ao normal. É porque você tá Beleza. muito famoso. Nossa live tá atingindo uma meta muito alta e as pessoas estão mandando as perguntas e está travando. Tá travando tudo. Vamos para a próxima pergunta. É muito interessante também essa pergunta. Desconfiando-se de uma infecção bacteriana e coletando material que será encaminhado para uma análise microbiológica com um antibiograma, é indicado já se iniciar algum tratamento ou eu devo esperar sair o resultado para então iniciar o protocolo? Então, aí sim você pode esperar o resultado para iniciar seu protocolo. Esse é o principal, assim, digamos assim, é o principal motivo que você deve solicitar uma cultura antibiograma, né? Para você estabelecer o protocolo antimicrobiano ideal para aquele paciente sem falha e prevenindo o surgimento de cepas multiresistentes. Então, se você tem alguns casos, como eu disse, isso é inevitável. Às vezes o paciente já está mal há muito tempo e você tem que partir para o empirismo, não tem como, a cultura pode demorar em algumas situações, né? E 4 até 8 dias, de repente. Então, não tem como esperar. Mas, assim, algumas infecções urinárias, otite, infecções de pele, dá para esperar. Então, depois que você tiver o teu resultado, o teu laudo com os antibióticos, você inicia teu tratamento. Entendi. Eu sempre vejo muito clínico com dúvida, principalmente em infecção de trato urinário. Eu acho que é até um conforto, às vezes, pro tutor, que você foi lá, descobrir que o animal tem, aí se você sai sem prescrever uma medicação, tem muito tutor que... É muito por pressão do tutor, né? Muito mais pelo tutor do que, às vezes, pela vontade do veterinário mesmo, né? Mas é um hábito que a gente tem que tentar mudar, né? Que as pessoas, no geral, têm que tentar mudar. Até porque a gente fica mal aqui em casa e já sai se automedicando, né? Então a gente extrapola isso para os animais também, não quer esperar resultado de nada, né? Mas dá para esperar, nenhum paciente provavelmente assim, pode acontecer, mas não vai piorar muito por mais 4 dias ali com aquela otitezinha ou então com uma feridinha na pele. Então dá para esperar esse resultado que vai ser mais sucesso. Exatamente. Numa mesma amostra, é possível realizar diferentes culturas? Fúngica, bacteriana? Depende da tua amostra. Assim, por exemplo, se for um fragmento cutâneo, você pode me mandar um fragmento cutâneo, eu vou dividi-lo no laboratório e vou utilizar um pedacinho para cultura bacteriana, outro pedaço para cultura fúngica, posso utilizar um outro pedaço para confeccionar uma lâmina. Mas se você me mandar um swab, por exemplo, para cultura microbiológica, para bacteriológica, e esse mesmo swab para cultura micológica, isso não é o recomendável. Você pode ter alterações, falsos negativos, principalmente. Principalmente porque você pode ter elementos nos meios de cultura bacterianos que possam inibir algum fungo. Assim como você pode ter também, e é o que mais acontece no caso, no meio de cultura dos fungos, o cloranfenicol, por exemplo, que você pode inibir diversas bactérias. Então, se você passa o swab no meio e depois passa para o outro, algum daqueles exames pode falhar. Então, se você está mandando a amostra para a cultura micológica e bacteriológica, swab, por exemplo, mande 2 swabs. Para líquidos, né, cavitários, isso não seria tanto problema. E para fragmentos também não. Se você puder mandar já o fragmento vários pedaços, ou então diversos biópsias ali, já ajuda demais, que é difícil cortar aquele fragmento pequeno no laboratório. É verdade. Acho que você já falou isso, mas aí a gente repete. Qual é a melhor maneira de se acondicionar uma amostra otológica? Sim. O caso de swabs, se você está naquela situação que eu falei, alguns laboratórios, alguns hospitais têm laboratórios, né? Ou tem salas para inoculação, em até 30 minutos você nem precisa colocar no meio de cultura. Você pode ser um swab seco e você vai passar para o meio de cultura ali mesmo. Ou se em menos de 30 minutos você conseguir chegar no laboratório para inoculação, também está valendo. Passou disso, se vai ter que esperar um motoboy buscar a amostra, vai chegar em até 24 horas no laboratório, você tem que colocar em meio de Stuart, até 6, 8 horas, ele mantém ali
bem fidedignamente o que foi coletado, os micro-organismos, passou disso fora de geladeira, pode ser que tenha alguma pequena alteração. Então, passou de 8 Uhum, horas no meio de Stewart em refrigeração. entendi. Beleza? Quais os principais erros que você observa na sua rotina em relação ao direcionamento por parte do clínico aos métodos de diagnóstico microbiológico? Por exemplo, ele pede uma técnica X para o diagnóstico de determinada doença, mas não manda o material para aquilo dali, ou direciona Ah, para a isso técnica acontece. errada. O que acontece mais frequente assim? Sim, isso acontece também. Acontece principalmente no caso de dermatofitose, né? As Uhum, pessoas costumam, alguns mandam suave. Não é uma boa amostra para dermatofitose, por exemplo, né? A gente uhum, prefere os raspados cutâneos e os pelos, né? Por avulsão. Mas acaba vindo muito suave. Acontece até, já aconteceu muitas vezes de isolar de suave. Acontece é, muitas vezes até sem querer, nem acaba nem sendo, acho que, uma suspeita clínica. Tem algumas apresentações atípicas de dermatofitose que se parecem com outras micoses, com uhum, esporotricose, tem algumas apresentações atípicas, né, subcutâneas e tal. Então a gente acaba, nessas situações, isolando do suave o dermatófito, mas não é a amostra preconizada, por exemplo. Essa é a que mais acontece comigo. Mas as falhas de amostra são mais com relação àquilo que a gente comentou lá no início, sobre não identificarem as amostras. uhum, Então chega suave lá, eu não sei suave do que é. Então suave uhum. retal, se é suave do ouvido, se é suave nasal, se é da boca, se é um abscesso no lombar. Eu não sei o que é. Então essas são as principais falhas. Líquidos também, acabo não sabendo o que é. Essas Uhum, são as falhas quanto a amostras, né? Tem alguns líquidos também que, como eu disse, por exemplo, líquor, é recomendável já jogar direto. Você coletou, então solicite ao laboratório para você na hora já jogar ele num frasco de hemocultivo, num uhum, líquido, ou então já jogar direto na placa, porque geralmente é uma amostra que se inviabiliza muito rápido. Então, uhum. até com refrigeração e até 24 horas, eu não recomendo. Então, isso também Sei. acaba chegando esse tipo de amostra lá e a gente acaba sendo até chato porque solicita uma nova coleta, né? Uhum. E prejudica todo mundo, com certeza, não tenha dúvida. Já que você falou de hemocultura, eu vou perguntar uma amostra que estava mais para o final, que muita Beleza. gente tem muita dúvida sobre hemocultura. Sim, sim. Quando solicitar, qual que é a Uhum. importância e a maneira correta de coletar e acondicionar essa amostra? Sim, sim. Então, é uma grande discussão isso também. Quando você suspeitar, né, aqueles pacientes que estão com aqueles sinais de uma infecção generalizada mesmo, vários órgãos já com funcionamento alterado, pacientes que já estão em internação há muito tempo, não tem resposta a nada, e são os pacientes que você vai desconfiar e você pode realizar a hemocultura. A hemocultura estritamente manual, que infelizmente em medicina veterinária é a que a gente tem mais fácil ainda acesso, né? Ela costuma ser muito demorada. Então, nesses casos, eu até falo com o médico veterinário mesmo, nesses casos estritamente manual, nem recomendo muito. Muitas das vezes a gente não consegue salvar o paciente. Costuma Uhum, demorar, assim, um protocolo mesmo, se você for tendo culturas negativas, pode demorar até 8 dias 9 dias para que você tenha uma hemocultura positiva, né? Então, isso é muito demorado. Mas se você tem acesso, como já tem em alguns laboratórios, já que estão automatizados, cai naquela outra pergunta, tem, uhum, tem máquinas que fazem esse controle de hemocultura, que são totalmente automáticas. Geralmente elas fazem captação de CO2, esse tipo de coisa, e ela já consegue identificar rapidamente, de hora em hora, em minutos, a presença de um micro-organismo. Então, ele apareceu ali, ela já vai falar e você já vai ter acesso também ao antibiograma com o MIC, com esses equipamentos. Aí eu recomendo mais, se você tem acesso a um laboratório que forneça esse serviço de hemocultura automatizado, eu recomendo. Agora, quanto à coleta, né, você tem que solicitar os frascos para o laboratório, tá? Você não vai vai pegar sangue numa seringa, botar no tubo e mandar para o laboratório, não. Você vai solicitar para o laboratório os frascos. O que é recomendável? 3 frascos para você fazer 3 coletas de 3 locais distintos, com um intervalo entre essas coletas aí de 15 a 20 minutos entre elas. Sempre uhum, aí 1 hora antes de iniciar a próxima administração de antibióticos, que pode alterar no resultado da cultura, e também sempre no início de um pico febril.
nunca no ápice deles, que também pode inviabilizar esses micro-organismos. Essa é a maior importância da coleta e sobre a antisepsia também, que deve ser muito bem realizada, né? Porque como a gente vai colocar num caldo esse material, esse sangue, um mínimo de contaminante na superfície ali já vai crescer nesse caldo e vai atrapalhar o nosso diagnóstico. Então, e a coleta desses 3 pontos é que a recuperação de um micro-organismo nessa hemocultura manual, né, estritamente manual, que é muito difícil. Se você coleta de um frasco só, tem alguns trabalhos que dizem que a recuperação em laboratório é de 5 a 10% só das amostras. Quando você sobe para 2 frascos, 2 locais distintos, né, sempre veias, sobe já ali para 40, 60% de recuperação. E quando você faz a coleta de 3 locais distintos, a taxa de recuperação já sobe para 80, 90% desse micro-organismo. Mas, como eu disse, pode ser demorado. Nem sempre vai ser o suficiente para salvar o paciente. Então, se você tiver acesso, conhecer algum laboratório automatizado, faça essa hemocultura automatizada. Eu recomendo mais essa prática. Nossa, muito legal isso. Eu realmente não sabia e às vezes perguntam pra gente e a gente não sabe nem falar. Muito importante, gostei. Vamos falar sobre esporotricose. Esporotricose bomba aí. Então, é possível uma cultura dar falso negativo para esporotricose? Sim. Nesses casos, o que é recomendado se fazer para confirmar o diagnóstico? Então, vamos lá. É possível sim que dê um falso negativo. Alguns motivos. Por exemplo, em cão. Geralmente as lesões em cães têm uma carga microbiana mais baixa que a dos gatos, por exemplo. Então é muito comum nos cães, algumas das vezes, a gente vê 1 ou 2 células de levedura compatíveis com esporotrix na lâmina e não conseguir o isolamento. É muito comum que aconteça isso em cão, mas aí justamente por isso. A gente sabe que a carga de levedura naquelas lesões é muito baixa. Daí você pode utilizar de outras técnicas. A principal já começa o histórico, a anamnese, né? Saber quais foram os hábitos, o que aconteceu com aquele animal, se teve um ferimento, ele tinha um felino, outro felino doente, acesso à rua, brigas, esse tipo de situação. Utilização de antifúngicos, nem sempre o tutor fala, de repente já está vindo de outro veterinário que estava em tratamento, e aí que entra um grande problema. Enquanto o uso de antibióticos, se você parar aí 7, 10 dias antes, não vai te atrapalhar, o de antifúngicos é recomendado que se pare o tratamento 30 dias antes de você mandar uma coleta para a cultura. No caso de um antifúngico sistêmico. Quando forem antifúngicos tópicos apenas, principalmente no caso de dermatófitos, 2 semanas assim, já é o suficiente para que a gente não tenha um resultado falso negativo. Mas essas são as situações. Daí você tem outras ferramentas, outros exames. Você pode fazer uma histopatologia, o exame direto, que a gente acabou de falar, das lesões, já pode auxiliar muito. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, mas felizmente, né? Infelizmente, por ter tanto caso assim, né? A gente já bate o olho numa levedura e consegue falar que é de esporotrix, né? O quadro clínico e o histórico dos animais, as lesões, a gente consegue ver aquelas leveduras bem características de esporotricose, de um caso de esporotricose. Então, já auxilia muito. A histopatologia, como eu falei, acho que tem alguns testes de sorologia também. Então, são ferramentas que vão te auxiliar muito. Mas sempre, 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 a anamnese, o histórico, sempre vai te identificar e vai auxiliar muito a gente. Vou para a próxima pergunta. Tem alguém que perguntou sobre antifungiograma, então eu vou perguntar essa do antifungiograma. Em pacientes não responsivos ao tratamento que é indicado, é indicado fazer um antifungiograma ou é indicado solicitar essa análise antes de se iniciar o tratamento? O ideal é que fosse, como nas bactérias, que você solicitasse sempre antes, né? Mas a gente sabe assim, que a velocidade de surgimento de resistência assim, nos fungos não é tão rápida, né? Não acontece na mesma rapidez que acontecem com as bactérias. Então, não é muito prático que se solicite o antifungigrama. Um outro problema também para o antifungigrama é que esses órgãos também não disponibilizam tantos dados para a gente interpretar antifungigramas. Não é tão fácil, não é tão legal. Tem mais dados para técnicas de NIC, de concentração inibitória mínima, mas que na prática de microbiologia da rotina, na clínica mesmo,
essas práticas manuais são meio que inviáveis. Então, assim, para fungos, hoje, realmente, a gente vê maior número de requisição e orienta que se faça o antifungigrama, geralmente são em casos de tratamentos que não tiveram sucesso. São nesses casos, realmente, não são para todos os fungos. Então, geralmente, se é só cultura fúngica, só identifica o agente, a taxa de insucesso realmente ainda é baixa. Entendi. Qual o local certo da lesão que é indicado se coletar o material? Existe algum procedimento que tem que ser feito antes para essa coleta, para evitar a contaminação? Sobre esporotricose, né? Esporotricose, Isso. Então, isso vale até para outras lesões cutâneas também. Uma amostra excelente, assim, se puder fazer sempre, é a biópsia, manda um fragmento da lesão, isso de qualquer lesão cutânea, sempre que possível. Se a lesão tiver tipo um abscesso, você pode fazer uma punção, mandar esse material dentro da seringa mesmo, de repente. Eu até peço para evitar assim, um pouco a seringa, porque aquilo vem chacoalhando, né, com o motoqueiro. Então, de repente, alguém pode se machucar, alguma coisa. Se puder colocar a solução dentro de um tubinho estéreo, sempre estéreo o tubo, é muito bom também. Mas se for suave, a gente pede para tirar o pelo mesmo ao redor da lesão, se possível, né? Tirar um pouco daquele pelo, fazer uma limpeza da área com uma solução fisiológica ou, no máximo, um álcool 70, bem pouquinho mesmo, mínimo de soluções antissépticas, para que não prejudique o isolamento. E daí o suave deve ser passado nas bordas internas da lesão, assim como qualquer outra lesão também de pele. Geralmente ali a gente vai conseguir o isolamento do agente. Beleza. E qual é o tempo médio para se obter um resultado de cultura para esporotricose? Se você for ver na literatura, você vai ver que vai estar ali assim, entre 8 e 10 dias. Mas na prática, quando você tem uma carga muito grande dos felinos, principalmente, que a gente recebe aqui, cara, com 3 dias você já vê a sombra da colônia, com 5 você já tem ali os conídeos, as estruturas suficientes para você dar um diagnóstico, principalmente casado com a microscopia direta. Mas também é importante, em alguns casos, você fazer o dimorfismo, né? Daí vai demorar mais uns dias. Demora mais uns dias aí, uns 4, 5 dias, para a gente ver a parte filamentosa, que é como a gente inocula na rotina, virando levedura, que confirma por completo esse diagnóstico. Beleza. Vou passar agora para a dermatoftose. Que você já falou antes, né, que o melhor material não é suave. Então, qual é o melhor material para dermatoftose? Isso. E qual é a melhor técnica para confirmação diagnóstica? Beleza. Vamos lá, vou até começar pela confirmação diagnóstica, né? A dermatoftose, assim, são diversas ferramentas que vão confirmar o diagnóstico. Desde histórico, né, que daí entra a raça do animal, tem algumas raças predisponentes, né, Yorkshire, o gato persa. Se outras pessoas mesmo, o tutor, tem lesão também, isso é muito comum, já começa aí o diagnóstico. Muitas das vezes aparece o animal com a lesão, você pode olhar o braço do tutor, ele também vai ter lesão. Já tive. Acontece muito, exato, todo mundo já teve. Quem tem bicho já teve, né? Ou teve nem ligou, nem sabe. Começa por aí. E daí também daí começa com o clínico, tem a lâmpada de Wood, a microscopia direta, muito importante, a visualização de artroconídeos, né? Ou IFA se fragmentando já. Não é tão fácil de ver, não é todo mundo que domina bem essa técnica, a visualização de estruturas de dermatófitos. Eu costumo usar clarificante, solução de hidróxido de potássio, a 20%. Ajuda muito a visualizar nos pelos e nas crostas os artroconídeos, bem legal. Funciona bem. E daí partir para a cultura, né? Não é fácil fazer a cultura, principalmente pela questão de contaminantes, né? O pelo talvez seja o que tem de mais contaminado ali na superfície do animal. Então, cresce de tudo ali. Aí é importante que no laboratório se utilize meios de cultura de qualidade mesmo, com reagentes de qualidade, para que não tenha tanta interferência desses micro-organismos saprófitos ou contaminantes. Então, a melhor amostra a se coletar é o raspado da lesão e os pelos das bordas das lesões, que são ali que está localizado o dermatófito, né? Ele quer queratina, então a queratina do centro da lesão, ele teoricamente já degradou. Ele vai em busca de queratina, então, nas bordas das lesões. Então, você pode fazer um raspado, principalmente daquelas áreas, e coletar os pelos por avulsão, sem cortá-los. Não me manda o ápice, não.
Se for cortar o pelo, eu preciso da base dele, que é onde geralmente estão a maioria das estruturas fúngicas dos dermatófitos. Daí o cultivo demora de acordo com as espécies ou com alguns gêneros. Algumas espécies crescem muito rápido, Microsporum gypsum, o Microsporum canis costuma... Microsporum gypsum aí com 4 ou 6 dias ele já está surgindo. Microsporum canis com 7 dias. Um Trichophyton mentagrophytes também cresce bem rápido, com 6, 7 dias já tem um diagnóstico. Geralmente pela espécie o tempo para o diagnóstico, mas a amostra perfeita são os pelos e os raspados. E daí tem outros também, você pode fazer histopatologia, aparece. Como eu disse, tem apresentações atípicas da dermatofitose, né? Algumas situações mais profundas que a cultura pode não ser suficiente, você pode partir para outras ferramentas. Beleza. Tem alguém perguntando quais meios de cultura você usa para raspado de pele? Exato, a gente utiliza o que a gente chama de agar seletivo para fungo patogênico. Ele é um agar saborô, acrescentado de cloranfenicol. Os comerciais geralmente vêm com cloranfenicol, alguns já estão vindo com gentamicina também, para evitar o crescimento de bactérias contaminantes, nesse caso, né? Antigamente só vinha com cloranfenicol, daí mesmo como a gente falou, né? Daí de tanto utilizar também, tudo quanto é bactéria já está ali resistente ao cloranfenicol, já estão adicionando agora gentamicina também. E além disso, é adicionado cicloheximida, que é um inibidor de síntese proteica, e na concentração que ele está ali naquele meio de cultura, ele é o suficiente para inibir a maioria dos fungos saprófitas contaminantes. Ele inibe muitos aspergilos, muitos mucorales, que naquele cultivo de dermatófito não vai ser importante para a gente. Então, esse é o agar seletivo para fungos patogênicos. Ele tem alguns nomes comerciais. Eu estou vendo aqui, você está perguntando, depois se quiser me perguntar no privado, eu te falo alguns nomes comerciais de agar para dermatófito, cultura de pele. Beleza. Vou falar agora sobre histoplasmose. Já peguei caso de histoplasmose. Quando suspeitar, e na forma sistêmica da doença, quais são os materiais mais indicados para se coletar e direcionar o diagnóstico? Esse diagnóstico é fácil também? A cultura sai rápido ou não? Legal. Não é tão fácil assim, mas a nossa maior desconfiança já De uma travada. Voltou? Travou, mas voltou. É só uma congelada. Perfeito. Então, até me perdi. Da histoplasmose, né? Histoplasmose. Histórico do animal. Suspeitar. Exatamente, vamos lá. Geralmente, assim, o animal, primariamente, né, é um fungo que tem entrada respiratória. Aqui no Brasil, né, o nosso histoplasma capsulado. Vai fazer um quadro respiratório inicialmente. Geralmente, vai ter suas alterações respiratórias. A perda de peso muito rápida e muito grande, o animal vai ficar bem mal, paquético mesmo. Podem surgir ulcerações cutâneas também, e lesões em alguns órgãos, né? Fígado, intestino, atingir o sistema nervoso. E daí, além disso, desses sinais clínicos, você questionar o histórico do animal. Se ele teve contato com fezes de morcegos, fezes de aves, às vezes a gente só lembra muito do morcego, né? Que fica aquela imagem do morcego que a gente tem na aula, na graduação, e muito se fala apenas dos morcegos, mas não é bem assim. Fezes de aves também são materiais que deixam o solo, ele é um fungo do solo, deixam o solo em uma condição propícia para a sua proliferação. Basicamente as fezes de aves, fezes de morcegos. Então, a maioria dos casos, assim, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esses dados. Mas acho que mais de 40% dos casos de histoplasmose nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram contato prévio com fezes de aves, de galinha principalmente, antes de se ter a doença. E daí, na outra metade, teve contato realmente com áreas onde habitavam morcegos, né? Que daí são cavernas, forro de casas. Então, é muito importante. Teve uma obra lá em casa semana passada. O seu João foi lá limpar minha caixa d'água, bateu um pozão lá dentro da minha casa. Então, se o animal teve contato com isso, foi fazer uma trilha, foi numa cachoeira, foi numa caverna, sabe? É o tipo de área onde sempre tem muitas fezes desses tipos de animais, de aves ou de morcegos. Então, você já fica ligado, já levanta mais ainda a tua suspeita para histoplasmose. E daí você falou sobre os materiais, se você já está no quadro mais avançado desse.
Talvez um quadro mais Uhum, avançado desse seja até mais fácil de diagnosticar, porque o paciente vai ter uhum, mais lesões, por exemplo, uma lesão cutânea. Então você pode coletar a suave dessa lesão cutânea, pode coletar uhum, um fragmento, mas o legal mesmo seria, você pode coletar o sangue nesse caso, também uhum, fazer o hemocultivo, né, desse material, o líquor também. O líquor tem que lembrar, você também vai jogar ele no frasco de hemocultura, coletou, o clínico já lança dentro do frasco, já manda para o laboratório. Então esses são os materiais de preferência. No caso de histoplasmose e algumas outras micoses dessas sistêmicas, criptococose, por exemplo. Então, uhum. o líquor, punção de medula, né? É, o sangue, um lavado broncoalveolar, traqueal, pode auxiliar muito nesses casos. Essas coletas de amostra de casos respiratórios são muito difíceis. Nesses casos não, porque se a Sim. gente identifica um criptococcus, um histoplasma, é maravilha. Mas é muito Uhum, difícil porque são amostras muito contaminadas, principalmente se forem superficiais, né? De nariz, de faringe, de boca. Então, o uhum. recomendável é que se faça lavados ou você consiga fazer uma escovação ou chegar à traqueia ou lavado broncoalveolar é o ideal nessas situações. Legal. Demora muito tempo para sair o resultado? Não demora não, também é rápido. Não. Você é uma levedura, isso mesmo que a gente faça de morfismo, nesse caso é até importante também, do histoplasma, Uhum. e com entre 6 e 10 dias você tem um resultado positivo. E Beleza. você tem outras técnicas de diagnóstico também, né? Diagnóstico. Tem o PC, a PCR, real time, pode auxiliar nesse tipo de situação também. E talvez Aham. em casos mais graves, talvez seja mais viável até. Já é uma rotina a utilização do PCR tanto para o diagnóstico de fungos quanto bactérias? É uma rotina? É uma rotina. Depende, né? Não é uma rotina para identificação desse tipo de bactéria que a gente está mais falando assim, sobre urina, né? Uhum. Dificilmente a gente vai precisar da PCR para identificar ali a Pseudomonas aeruginosa, a Escherichia coli, a Klebsiella. Então ela é muito utilizada no caso de bactérias, por exemplo, para bordetela. É um tipo de amostra, Uhum. por exemplo, que eu disse respiratória, que no caso, para fazer Uhum. cultura, é um tipo de amostra muito ruim, muito contaminada. Dificilmente eu vou isolar esse micro-organismo. Então, a PCR é mais Uhum. indicada. Agora, no caso desses fungos sistêmicos, já é bem rotina, muitos laboratórios já fazem. Então, para criptococcus, histoplasma, o Sporotrix, o PCR real-time já é muito, muito utilizado, sim. Legal, muito legal. Quando descartar o resultado de determinada cultura, quando é apenas uma contaminação, por exemplo, Sim, como então, você consegue? isso. Então, é muito importante isso você conversar também com o teu microbiologista. Mas tem algumas situações que são bem clássicas. Quando você tem mais de três, assim, geralmente, gêneros ou espécies de bactérias identificadas, isso já caracteriza. Em muitos laboratórios ele já até fala que isso é uma contaminação, mas cabe você discutir isso com o clínico. Eu acho que para eu que trabalho no laboratório, cabe eu discutir isso com o clínico, porque dentro daqueles isolados pode existir o real agente infeccioso. E com o Uhum, histórico do animal, dependendo se ele já estava utilizando algum antimicrobiano, e dependendo da resposta, a gente consegue, dentro daqueles diversos isolados, de repente encontrar um real patógeno. Mas aí tem alguns uhum, gêneros, principalmente, como eu falei aqui já, gênero bacilos, os micrococos, algumas espécies de Staphylococcus coagulase negativo, quando no caso de líquidos, né? uhum, Você tiver uma contagem baixa com algum desses micro-organismos, você pode suspeitar, sem dúvida, de um contaminante. E também uhum, de olho nos outros exames que o animal tem, que você solicitou. Se ele não tem quadro nenhum, nenhum parâmetro que indique uma infecção, nenhum sinal clínico, não tem por que você relevar aquele resultado que você recebeu ali. Seriam uhum. algumas situações em que você descartaria, né, aqueles Sim, isolados. Mas, de qualquer uhum. forma, discuta o caso com o teu microbiologista e vocês vão chegar num acordo, com certeza. Beleza. Eu acho que você já falou. Lesões de Diga. pele. Deve-se fazer Sim. algum tipo de procedimento antes da coleta desse material de Sim, lesão de pele? beleza, mas eu posso até repetir. Então, Sim. são amostras realmente muito contaminadas, né? A Normal. superfície é a primeira barreira, né? A proteção que o animal tem ali, que o paciente, então, tem, né? Mas para algumas lesões, o que a gente indica é você não utilizar substâncias antissépticas muito fortes, clorexidina,
iodo, por exemplo, não utilizar. Você debrida aquela lesão só com soro fisiológico, no máximo com álcool 70, bem pouquinho mesmo. Limpar bem as bordas das lesões, pode fazer retirar os pelos, limpa essas bordas, arranca essas sujidades, mas nunca com soluções antissépticas muito fortes. E fazer a coleta com suave das bordas internas das lesões, não precisa ser das secreções, se você tiver muita exudativa, não precisa. No caso de abscesso, sim, se for um abscesso, você pode puncioná-lo, daí você coloca o líquido dentro de um tubo estéreo e manda para a gente. Mas os cuidados são basicamente esses. Tomar muito cuidado para não encostar na parte teoricamente íntegra e saudável da pele, que é onde vai estar muito contaminado, com certeza. Tentar pegar, encostar o suave só na lesão mesmo. Se caiu o suave, encostou no pelo do animal, pega outro que vai ser mais confiável. Beleza. Tem alguém que perguntou aqui, a Beatriz Pellegrino. Deixa eu ver aqui a pergunta. Beatriz, repete sua pergunta. Ah, tá. Qual a contagem de UFC pode ser considerado um processo de infecção? A partir de qual contagem deve-se prosseguir com o antibiótico-terapia? Cara, eu não tô aqui com a contagem de cabeça, mas assim, principalmente, você vai pelo teu EAS, se baseia nele, geralmente você vai ter um número de leucócito bem alto, já se desconfia daí, e também um número elevado de bactérias ali. E na tua contagem, muitas das vezes no teu exame, você no EAS, por exemplo, ele vai estar elevado, já caracterizou para você ali uma infecção, mas você pode ter uma contagem baixa de antibióticos, de micro-organismos, por exemplo. Eu nem levo isso muito em consideração. Então você tem que casar o número de UFC que você tem ali com o resultado que você tem no EAS. Para não ter também o que a gente falou ao contrário ali, de eu ter um UFC acima de 300 mil UFC por ml e não ter nenhum sinal de clínico no paciente, o leucócito baixo, o EAS zerado, e aquilo ser um contaminante. Então, tenta não se basear só na cultura e antibiograma e naquela tabelinha que você recebeu. Posso até te passar uma tabelinha depois, eu realmente não sei de cabeça aqui, para ela que perguntou, depois pode me pedir que eu te mando, mas o que eu te digo é isso, não se baseia só numa cultura antibiograma que te entregarem em mãos ali. Olha toda a clínica do paciente, olha se ele estava em tratamento, e olha o EAS, o leucócito daquele animal e o pH daquela urina como ela estava. Beleza. Vamos para a última pergunta. Já está na última pergunta. Já. Tivemos mais perguntas, tá vendo? Aí a gente pode abrir para as perguntas das pessoas. Sim. Quais os tipos de amostra eu devo coletar quando desconfio de uma doença respiratória, que pode ser de origem fúngica ou bacteriana? E qual o local ideal para condicionamento desse tipo de amostra? Foi como eu disse, até casa naqueles quadros de criptococose, de histoplasmose, como a gente comentou. O ideal para cultivo é o lavado traqueal, broncoalveolar, fazer uma escovação, o que for possível dali. E você acondicionar esse lavado, esse líquido, dentro de um frasco estéril de preferência. Ou, se possível, já pede para o microbiologista uma placa e um tubo de água saborô para já coletar e semear na hora ali ao lado do paciente. Daí você manda para o laboratório. Como eu disse, para outras amostras respiratórias, né, o escarro, suave nasal, de faringe, é muito contaminado. Dificilmente a gente vai recuperar dali o real agente infeccioso. São muitos contaminantes que estão ali. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? E aí eu abro agora para ele responder. Eu acho que eu tinha levantado aqui para saber sobre as perguntas. Acho que travou de novo, não sei. Travou? Travou de novo, não? Não sei. Não. Eu tô mexendo aqui para ver as perguntas. É possível fazer cultura de pele quando não tem pústula? Não entendi. Como? Alguns VETs pedem cultura bacteriana de pele, mas sem pústula. É possível fazer essa cultura? Não tem contaminação? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Vai ser uma amostra muito contaminada realmente, e é difícil você selecionar daquela amostra um real patógeno, né, daquela situação. Geralmente essas dermatites aí, se tiverem um envolvimento bacteriano, elas são lesões mais ulceradas, costumam ser mais úmidas. E no caso dessas lesões secas, eu realmente desconfiaria de algum fungo. Eu direcionaria o meu diagnóstico mais para essa situação.
Aí tem uma outra pergunta aqui do Igor. Em quais situações é interessante a adoção de métodos sorológicos na rotina dos laboratórios? Ah, perfeito. Entra naquela situação em que a gente pode ter um falso negativo no cultivo. Daí o teste sorológico pode auxiliar muito a gente. A gente tem todo um quadro característico de criptococose, o animal teve contato, foi passear na praça no final de semana, brincou com pombo, caiu no meio das fezes dos pombos, está com quadro Uhum, respiratório, alguns sinais neurológicos, mas a gente não conseguiu isolar o criptococcus. Um teste sorológico pode auxiliar nesse tipo de situação. É o que a gente indica. perfeito. Bom, Mari, acabamos com as perguntas. E aí eu vou Beleza. deixar disponível a nossa página aqui do Instagram, para caso alguém tenha mais alguma pergunta, e a gente encaminha a pergunta pro Mário, e aí ele responde, ou quem sabe uma sugestão de algum próximo tema que ele pode Pode falar para a ser gente também, com certeza. sobre microbiologia. E eu queria te agradecer muito pela participação aqui na nossa Ah, live. Espero que eu que tenhamos agradeço. outras, tá Eu que bom? agradeço muito o convite de vocês. Foi um prazer, bate-papo legal. Pode marcar Uhum, outro já. A gente vê um beleza. tema mais legal, continua respondendo o pessoal, que não conseguiu Uhum. responder hoje. É bom que a gente se distrai um pouco nessa quarentena, todo Ah, mundo fica em verdade. casa. Infelizmente, Aham, né, o pessoal aí veterinário tem muita gente que deve estar trabalhando, aham, mas muito cuidado, muita precaução, lavando aham. as mãos o dia inteiro, lavando as mãos, cuidando disso aí para a gente não ficar doente e sair logo dessa. Tá bem? Exatamente. Muito obrigado Valeu, mesmo, Mari. gente. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até a próxima. Nossa próxima live é na sexta-feira com a doutora Maristela. E ela vai falar sobre erliquiose. E a gente já vai abrir as perguntas para vocês mandarem sobre erliquiose. Tem gente que tem muita dúvida, então, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Tchau.